Bem-vindos ao Odisseia Textual. Hoje, a gente vai mergulhar num documento da Polícia Federal que, olha, lança luz sobre um período bem obscuro da nossa história recente. O ofício número 488-093 Voices do End Distro Act. Um documento denso, cheio de detalhes, que descreve uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. E o mais impressionante aqui, envolve figuras que, em teoria, deveriam estar defendendo a democracia. Pois é, militares de alta patente, codinomes, planos, tudo detalhado, mas é uma pura realidade. Quando a gente começa a desvendar essa trama toda? Acho que a Operação Copa 2022 é um bom ponto de partida. O nome por si só já causa estranheza, né? Copa do Mundo. Um evento para ser festivo, associado a uma operação secreta de golpe de Estado. Certo. Mas no dia 15 de dezembro de 2022, essa operação foi colocada em prática. Um grupo de militares, usando codinomes Brasil, Gana e Japão, se preparava para, olha, algo inimaginável, prender ou até mesmo executar o ministro Alexandre de Moraes. É inacreditável. Codinomes, planos mirabolantes. O que mais a gente sabe sobre essa operação? Bom, pelo que a PF descobriu, a comunicação entre os envolvidos se dava pelo aplicativo Signal. Mensagens criptografadas, pontos de encontro estratégicos, tudo muito bem planejado. E quem liderava essa ação era um indivíduo, que se identificava como Teixeira Lafayette 230. E qual era o objetivo final da Operação Copa 2022? As mensagens que a PF interceptou revelam que Gana, um dos militares envolvidos, estava posicionado no final da Asa Sul, em Brasília, coincidentemente. Ou não, a mesma região onde o ministro Alexandre de Moraes reside. A intenção, pelo menos nesse momento, parecia ser a de capturá-lo. Mas pelo que eu entendi, a operação acabou sendo abortada. Isso, Teixeira Lafayette 230 ordena o cancelamento da operação. E Gana é resgatado pelo Major Rafael de Oliveira, no Shopping Pátio Brasil, a partir daí. A PF começa a desvendar essa trama complexa. E como a PF conseguiu identificar o Major Rafael de Oliveira? Qual era o papel dele nesse esquema todo? A PF, através de um trabalho minucioso de investigação, conseguiu conectar o codinome Diogo Bast, usado por Oliveira no Signal, a sua verdadeira identidade, fotos, metadados, impressões digitais. Tudo isso levou os investigadores até ele. Então Diogo Bosch era só uma fachada. Sim, uma tentativa de esconder a verdadeira identidade. Mas a PF, como um verdadeiro Sherlock Holmes, foi juntando as peças do quebra-cabeça. E o que mais a PF descobriu sobre o Newt Oliveira? Qual a ligação dele com Teixeira Lafayette 230? Analisando o celular do Major, a PF encontrou fotos de uma CNA e um CRLV, ambos em nome de Lafayette Teixeira Caetano. Mas as impressões digitais na CNH, apesar de estar em nome de Lafayette, eram do Major Oliveira. E para reforçar a conexão entre os dois, um boletim de ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo, veja só, Rafael de Oliveira e Lafayette. Impressionante como a PF conseguiu conectar todos esses pontos. Parece que cada passo da investigação levava a uma nova descoberta. Mas me diga, quem era esse Teixeira, Lafayette 230? Ele era o mentor por trás de tudo isso. Ele era uma peça importante, sem dúvida. Mas à medida que as investigações avançavam, um nome ainda mais intrigante surgia. O general Mário Fernandes, da reserva. Um general. O que ele tinha a ver com a Operação Copa 2022? A PF descobriu que o general Fernandes era um dos kits pretos, como eram chamados os militares de alta patente, que estavam envolvidos na tentativa de golpe. Kits pretos, que não é E peculiar. é um termo, digamos, informal, usado para se referir a esse grupo específico de militares. O general Fernandes era figura frequente nos acampamentos golpistas, em frente ao QG do Exército em Brasília. Incentivava os manifestantes, discursava, articulava ações. A PF teve acesso a áudios, onde ele demonstra um radicalismo. Relatador. E qual era o papel do general Fernandes nesse esquema? Ele era apenas um líder dos manifestantes? Ou tinha um plano mais elaborado? Em um dos dispositivos eletrônicos apreendidos pela PF, foi encontrado um documento. Chocante, punhão verde e amarelo, esse documento, que a PF acredita ter sido elaborado pelo próprio general Fernandes. Detalhava um plano aterrorizante para sequestrar ou assassinar a figura-chave do governo, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, Lula. Lulevkmin. Um plano terrorista. Mas que tipo de plano era esse? Era um plano minuciosamente detalhado, com direito a reconhecimento de áreas, mapeamento de recursos, logística, pessoal envolvido, tudo meticulosamente planejado. E o mais assustador, o documento menciona explicitamente a possibilidade de usar explosivos e até mesmo veneno. É de gelar o sangue. Um general elaborando planos para sequestrar e assassinar autoridades. Mas qual a conexão entre esse punhal verde e amarelo e a Operação Copa 2022? Seriam planos independentes? Ou parte de uma estratégia maior? A PF acredita que os dois planos estavam interligados. A estrutura de comunicação, o número de pessoas envolvidas, as datas, tudo indica que a Operação Copa 2022 era apenas uma parte. Um braço, digamos assim, de algo muito maior e mais perigoso. E o general Fernandes tentou esconder esse plano, esse punhal verde e amarelo. Sim.
Ele inicialmente nomeou o arquivo como Fox 2017.docs, uma referência ao carro dele para despistar depois. Antes de imprimir o documento, renomeou o arquivo para POD.docs, uma tentativa, ainda que amadora, de encobrir os rastros. É impressionante quando essa rede de conspiração se conecta, mas me diga, além do General Fernandes e do Major Oliveira, haviam outros militares envolvidos. Sim, as investigações apontam para uma rede complexa de conspiradores. Um nome que surge com destaque é o do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Ele atuava em duas frentes: disseminação de desinformação, através de fake news e mensagens distorcidas, e apoio logístico às ações golpistas. Desinformação. Que tipo de desinformação ele espalhava? A PS encontrou, em um dispositivo que pertencia ao tenente-coronel Lima, um plano estratégico, com mais de 200 linhas, detalhando como restabelecer a lei e a ordem por meios excepcionais. Era um plano obcecado com o STF, buscando minar a credibilidade da corte e, principalmente, neutralizar a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Neutralizar. Parece um eufemismo. Com certeza. Bastante sinistro, né? Mas a trama não termina por aí. As investigações revelaram a participação de um agente da própria Polícia Federal, Vladimir Matos Soares. Um agente da PF. Envolvido na conspiração. Que absurdo. É um dos pontos mais chocantes dessa história. Vladimir Soares fornecia informações confidenciais sobre a segurança de Lula a Sérgio Cordeiro, assessor de Bolsonaro. Mas que traição! Que tipo de informações ele repassava? Fotos de documentos, áudios, detalhes da segurança de Lula durante a transição de governo, tudo que pudesse ser usado para fragilizar a segurança do então presidente eleito. Que história. E o que mais a gente sabe sobre o envolvimento de Vladimir Soares? Mensagens trocadas entre ele e Sérgio Cordeiro mostram que Soares se colocou à disposição para defender o palácio e o presidente. Demonstrando a sua adesão ao golpe, era, de fato, um agente duplo infiltrado na PF. É inacreditável. Um plano de golpe de Estado. Com militares, agentes da PF, desinformação. Uma verdadeira teia de conspiração. Mas como essa rede de conspiradores se organizava? Eles usavam uma estrutura complexa de comunicação, com grupos no Signal, codinomes, mensagens codificadas. E como a PF conseguiu desvendar essa rede? Através de um trabalho minucioso de inteligência, com quebra de sigilos telefônico e telemático, análise de dados, interceptações, tudo dentro da lei, para desmantelar essa organização criminosa. É assustador pensar que tudo isso estava acontecendo nos bastidores do poder, né? Sem dúvida. O ofício 481-22222220 da PF é um documento histórico que revela uma das faces mais sombrias da nossa democracia. É realmente de arrepiar. E o mais preocupante é que esse relatório, por mais completo que seja, é só a ponta do iceberg. Como assim? Tem mais coisa por vir. As investigações continuam. A cada dia, novas informações e conexões vêm à tona, aprofundando ainda mais essa trama golpista. É como descascar uma cebola, sabe? A cada camada que a gente remove, encontra algo ainda mais perturbador. É assustador mesmo. E diante de tudo isso, que a gente pode esperar daqui pra frente? A PF está trabalhando incansavelmente para responsabilizar todos os envolvidos, independentemente de patente, posição ou influência. E bom, a justiça precisa ser feita. Mas me diga, o que mais te chamou a atenção desse relatório? O que te deixou mais perplexo? Olha, o nível de organização e planejamento desses golpistas é estarrecedor. Eles tinham um plano detalhado, com etapas, recursos, pessoal. Tudo muito bem definido. É como se tivessem estudado a fundo como executar esse golpe, como se fosse um manual. E qual era o objetivo final deles? O que eles pretendiam alcançar com esse golpe? A partir dos documentos e mensagens que foram analisados, a PF acredita que o objetivo final era a tomada do poder, a instauração de um regime autoritário, com a anulação das eleições e a perseguição de opositores. É aterrorizante. Mas será que eles realmente acreditavam que iam ter sucesso? Que iam conseguir derrubar um governo democraticamente eleito? O relatório da PF sugere que sim. Eles se prepararam para diversas situações, inclusive para um possível confronto armado com as forças de segurança. Meu Deus, é de gelar o sangue pensar nisso. Mas me diga, o que mais impactou nesse relatório? A frieza com que eles falavam em sequestrar, torturar e até matar seus oponentes. A total falta de respeito pela vida humana. E pelos princípios democráticos, é difícil acreditar que pessoas, especialmente militares, que geraram defender a pátria, a Constituição, pudessem cogitar algo tão extremo. É realmente chocante. A desumanização do outro, a violência como método, é o retrocesso civilizatório. Mas voltando ao relatório, a PF conseguiu identificar todos os envolvidos nesse esquema. Ainda não. As investigações estão em andamento. Mas o relatório já aponta para uma rede complexa de conspiradores, com militares de diferentes patentes, além de civis que forneciam apoio logístico e financeiro. E o que mais podemos esperar dessas investigações? Que outras revelações podem surgir? A PF está trabalhando para desmantelar completamente essa rede, identificando todos os envolvidos, as ramificações, os financiadores. É um trabalho minucioso, que exige tempo e sigilo.
E qual a importância desse relatório para a sociedade brasileira? O que ele nos ensina sobre o momento que a gente vive? Ele é um alerta para todos nós. Ele mostra que a democracia é frágil e precisa ser constantemente defendida. Ele nos convida a refletir sobre os perigos da desinformação, do discurso de ódio, do extremismo. É um chamado à ação, né? Para a gente ficar atento, vigilante e denunciar qualquer tentativa de ataque à nossa democracia. Exatamente. A democracia é um valor que precisa ser cultivado diariamente. Depende de cada um de nós. E o que mais a gente pode fazer para fortalecer a nossa democracia? Buscar informação de qualidade, de fontes confiáveis, combater a desinformação, as fake news, dialogar com respeito, mesmo com quem pensa diferente, exercer a nossa cidadania, participando ativamente da vida política do país. Funções simples, mas que podem fazer toda a diferença. Sem dúvida. E claro, cobrar das autoridades que todos os responsáveis por essa tentativa de golpe sejam punidos exemplarmente. Justiça seja feita. Concordo. A impunidade é um terreno fértil para o autoritarismo. É preciso que a lei seja aplicada com vigor, para que esse tipo de episódio nunca mais se repita. É isso. E você, ouvinte, o que achou dessas revelações? Dê seu comentário, compartilhe esse episódio. A gente precisa manter esse debate vivo, a gente precisa fortalecer a nossa democracia. Com certeza. O conhecimento é a nossa melhor arma contra o obscurantismo, contra o autoritarismo, contra qualquer ameaça à nossa liberdade. Para quem quiser se aprofundar no assunto, o link para o relatório completo da PF está na descrição do episódio. Leiam, analisem e tirem suas próprias conclusões. A democracia agradece. E nós agradecemos a sua companhia. A gente se encontra na próxima Odisseia Textual. Até lá. Até a próxima. É isso mesmo. Uhum. A gente precisa estar atento, vigilante, para que as sombras do autoritarismo não voltem a nos assombrar. Esse episódio com certeza nos deixa muitas reflexões. O que mais te marcou nesse mergulho? No ofício 482-096 DC Derigo 0 Lisboa 4. É difícil escolher um único ponto, mas acho que a tentativa de cooptar um agente da PF, transformando ele num informante para o grupo golpista, é algo que merece muita atenção. É um sinal de que a conspiração se infiltrava em diferentes esferas do poder, sabe? Corroendo as instituições por dentro. A figura do Vladimir Soares é emblemática nesse sentido, um agente público, que devia zelar pela segurança e pelo cumprimento da lei. Se colocando à disposição de um grupo que planejaram um golpe de Estado, é um caso que nos faz questionar a fragilidade das nossas instituições, a permeabilidade delas, a influência de ideologias extremistas. Sem dúvida. E isso nos leva a outro ponto crucial: a necessidade de fortalecer os mecanismos de controle e transparência dentro das instituições. A gente precisa garantir que casos como o do Soares sejam exceções, e não a regra. Concordo plenamente. Transparência, accountability e controle social são pilares essenciais para blindar as instituições contra esse tipo de infiltração. E, claro, a educação para a cidadania. Por respeito à democracia, também é fundamental. Com certeza. A gente precisa formar cidadãos críticos, conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de identificar e combater qualquer tipo de ameaça à democracia. A educação é a base de tudo. É isso. E, claro, a justiça precisa agir com rigor, punindo exemplarmente todos os envolvidos nesse esquema golpista. A impunidade é um estímulo para novos ataques à democracia. Concordo. Que esse episódio sirva como um alerta para todos nós. A democracia é uma conquista frágil e precisa ser defendida diariamente. E você, ouvinte? O que achou dessa odisseia textual? Compartilhe suas reflexões com a gente. O debate é a melhor forma de fortalecer a nossa democracia. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o link para o ofício 4810924 da PF está na descrição do episódio. A gente se encontra na próxima odisseia textual. Até lá! Até a próxima!